Esse é o primeiro passo, a avaliação diagnóstica. Sem ela não existe prescrição de treino. Então vamos entender o que é fazer uma avaliação diagnóstica, que você pode usar com o seu aluno no primeiro contato. Ao invés de fazer uma aula experimental, você pode agora oferecer para ele uma avaliação diagnóstica. Para quê? Para conhecer o quadro clínico e funcional dele. Vamos lá. Rafael, o que é fazer uma avaliação diagnóstica? É o seguinte, avaliação é igual diagnóstico. Diagnóstico é igual avaliação. Então eu posso falar diagnóstico ou posso falar avaliação, tanto faz. Avaliação é igual ao diagnóstico. Tá bom, Rafael, mas o que é fazer um diagnóstico? O que é fazer um diagnóstico? Fazer um diagnóstico é fazer uma análise, um julgamento, uma interpretação. O ortopedista, ele quer fazer o diagnóstico, fraturou ou não fraturou. O dentista, é cárie ou não é cárie? O mecânico de carro, é o motor ou é o pneu? O oncologista, é câncer ou não é câncer? E nós, profissionais de educação física, fazemos o diagnóstico, ou seja, a análise, o julgamento do quê? Se o dentista faz se é cárie ou não, o oncologista se é câncer ou não, o ortopedista se fraturou ou não, o técnico de informática se é o fusível ou se é a placa-mãe do computador, e nós temos que fazer o diagnóstico do quê? Diagnóstico dos parâmetros clínicos e funcionais. Parâmetros clínicos e funcionais. Clínico aqui refere-se ao quê? Ao funcionamento interno do organismo. Olha o seu poder de ação. Olha o seu poder de ação. Você tem a capacidade de fazer análise de parâmetros clínicos, funcionamento interno do organismo e capacidade de trabalho. Clínico e funcional, funcionamento interno do organismo e capacidade de trabalho. Por que é importante fazer o diagnóstico clínico e funcional? Porque isso vai te mostrar como está a saúde da pessoa. O risco dela ter uma doença cardiometabólica. O risco de mortalidade. Repare bem nisso. Você fazendo análise, o diagnóstico dos parâmetros clínicos e funcionais, você sabe dizer para a pessoa, a sua saúde está assim. O seu risco de ter uma doença cardiometabólica está assim. O seu risco de morrer é esse. O seu nível de performance, seja performance para as atividades do dia a dia ou performance esportiva. Você consegue fazer isso. Agora vem a questão. O que me mostra os parâmetros clínicos e funcionais? Ou seja, o que me mostra o funcionamento interno do organismo e a capacidade de trabalho? Porque eu posso fazer várias análises. Densidade mineral óssea, comprimento do osso, se o pé é para dentro ou para fora, tem várias coisas. Mas o que não pode faltar? Agora eu vou mostrar para você o que não pode faltar na sua avaliação. Seja se você trabalha com idoso, diabético, hipertenso, cardiopata, obeso ou atleta. Seja qual for o quadro. Eu tenho uma pessoa acamada. É isso que você vai ter que mostrar. Eu tenho um atleta fisiculturista. É isso que você vai ter que fazer. Eu tenho um cara que quer emagrecer. É isso que você vai ter que fazer. O quê? Quais são os parâmetros clínicos e funcionais mais importantes que tem que fazer parte da sua avaliação? Esses aqui, Esses daqui que eu vou colocar agora. Análise da força e massa muscular. Primeiro, então, análise da força e da massa muscular. Outra coisa, nível da aptidão cardiorrespiratória. Que mais? Nível da obesidade ou gordura abdominal. Que mais? Glicemia. Essa glicemia aqui não é o teste oral de tolerância à glicose, não. Ou não é a glicemia de jejum, é a glicemia capilar. Você vai adquirir um glicosímetro. Você vai medir a glicemia do seu aluno lá na academia. Lá no parque, lá na rua que você vai atender ele. Nível da pressão arterial. Pressão arterial. Esses são os parâmetros mais importantes. O que não pode faltar na avaliação do aluno?
nível de força e massa muscular. Por quê? Porque os estudos nos mostram que a força e massa muscular está associada com a redução do risco de ter doença cardiovascular e da pessoa morrer. Olha que interessante isso, eu repito. O nível da força e da massa muscular mostra o risco de ter uma doença cardiovascular e da pessoa morrer. Então não está ligado só à estética. Rafael, aptidão cardiorrespiratória. Como que eu vou analisar a aptidão cardiorrespiratória? Analisando o quê? O VO2 máximo. O VO2 máximo. Eu vou analisar a obesidade abdominal. Nós vamos entender depois tudo isso. A glicemia, a pressão arterial, o que mais? Depois, flexibilidade articular. Flexibilidade. Rafael, por que a análise de flexibilidade postural não é o mais importante? Por que a análise postural ou de flexibilidade não é mais importante? Porque ninguém morre porque é encurtado. Você nunca viu uma pessoa assim, morreu, por que ele morreu? Tem escoliose. Não tem isso. Morreu, por que morreu? Tem hiperlordose. Por que morreu? Tem encurtamento disco tibial. Não tem isso. Agora, a pessoa morre se tiver nível de força e massa muscular baixo. Vai ficar artigos para vocês, no material de vocês, para vocês poderem conferir isso. Nível de força e massa muscular inadequado leva a pessoa a ter risco de doença cardiovascular, infarto, AVC. Nível de aptidão cardiorrespiratória, VO2 máximo baixo, leva a isso. A obesidade abdominal, diabetes, hipertensão. Mas flexibilidade é importante? É, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Então agora começa a nossa análise, o quê? Sobre como você vai fazer a análise da força e da massa muscular do seu aluno. Porque olha a pergunta que eu vou te fazer. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Como você sabe, como você pode encontrar uma maneira de saber se o seu aluno que você quer levar ele a emagrecimento, seja se ele tem sobrepeso ou obesidade, como você sabe se ele tem um nível de massa muscular adequado que é associado com o emagrecimento? Lembra? Ter mais massa muscular não é isso que faz efetivo emagrecimento, mas é a construção desse tecido, a necessidade de regeneração tecidual, de síntese de actina e miosina, a depressão de glicogênio mais o aumento de glicogênio, o aumento agora de mitocôndrias, o aumento de capilares, o aumento da atividade das enzimas da glicólise e da via aeróbia, tanto da beta-oxidação como do ciclo de Krebs, como da cadeia transportador direto. É isso que você precisa fazer. Nós vamos entender como eu faço isso. Nós vamos entender. Eu quero agora a pergunta para você como você sabe se seu aluno tem um nível de força e massa muscular adequado, condizente com o emagrecimento? Condizente com o emagrecimento. Porque o seu aluno pode ter, sei lá, por exemplo aqui, ele pode ter, por exemplo, deixa eu pegar a caneta aqui. Ele pode ter, por exemplo, 80 quilos. Vamos supor que ele tem 80 quilos. Vamos supor que ele tem 80 quilos, o seu aluno. E ele tem 10% de gordura. Então ele tem 72 quilos de massa magra e 8 quilos de gordura. Se você olhar o percentual de gordura, você vai dizer, tá show de bola. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, como você sabe se ele está com um nível de massa muscular que reduz, por exemplo, agora o risco dele ter uma doença cardiovascular e metabólica? Ele tem um nível de massa muscular adequado? Aí você vai dizer, Rafael, ele tem apenas 10% de gordura, então 90% de massa magra, está adequado. Não quer dizer isso, porque a questão não é que tem 10% de gordura e 90% de massa magra. A questão é, o nível que está de massa muscular nele, propicia para essa pessoa menos risco de doença cardiovascular e metabólica? Você pode falar, no que tange a obesidade, propicia menos risco, porque esse cara não é obeso, já que ele tem 10% de gordura. Sim, mas a obesidade é um parâmetro. A pergunta é, ele tem um nível de força e massa muscular adequado? E eu vou além, o seu aluno, pensa agora no seu aluno ou aluna, que você precisa levar a emagrecimento. Como você sabe se ele tem um nível de força e massa muscular adequado para agora ter o efetivo emagrecimento? Como você sabe disso? É importante você saber disso. Então é importante você analisar a força e a massa muscular dele. E nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Eu só quero te mostrar o quê? Só quero te mostrar que para você poder fazer o diagnóstico
ou seja, o julgamento, a análise, a interpretação dos parâmetros clínicos e funcionais, Rafael, quais são os parâmetros clínicos e funcionais mais importantes? São esses: força e massa muscular, aptidão cardiorrespiratória, análise da gordura abdominal, glicemia, pressão arterial, são os mais importantes. Tá bom. Para eu poder fazer o diagnóstico, lembra? Fazer um diagnóstico é fazer um julgamento. Eu só posso julgar alguma coisa. Então eu preciso julgar alguma coisa. Então eu preciso obter esse alguma coisa. Como que eu obtenho esse alguma coisa? O que é esse alguma coisa? São dados e informações. Eu só posso diagnosticar algo. Então eu preciso obter esse algo. O que é obter esse algo? Dados e informações. Como que eu faço? Como que eu obtenho esses dados e informações? A partir de testes. O que são testes? São exames. O que são exames? São testes. Então nós vamos montar um treino de musculação e de HIIT para a gente poder fazer isso. Mas para montar o treino, eu preciso fazer o diagnóstico de como está a força e massa muscular do meu aluno. Por quê? Porque eu preciso saber quanto que eu vou pôr de força e massa muscular nele para levar ao emagrecimento. Olha isso que nós estamos estudando aqui. Eu não tenho dúvida, você não aprendeu isso na pós-graduação. E por quê? Porque eu dou aula em várias pós-graduações. Olha a nossa discussão. A discussão é, quanto que tem que ter de força e massa muscular no meu aluno, quanto eu vou pôr nesse meu aluno que quer emagrecer. Para eu poder saber quanto que eu tenho que pôr, eu preciso fazer uma avaliação, para depois ter um prognóstico. E para eu poder fazer a avaliação, eu preciso fazer um teste, para obter os dados e informações, e olhar para esses dados e fazer o diagnóstico. Então agora a análise está aqui, olha os parâmetros, que eu preciso analisar. Está aqui na lousa que eu pus, agora vem a pergunta. Então como eu faço a avaliação da força muscular?